Hello everybody, good morning! Hoje nós daremos continuidade à nossa unidade 2. Primeiramente, nós teremos a correção da nossa última atividade e logo depois nós teremos um text reading, a leitura de um texto para vocês. Vamos começar? Antes da nossa correção, nós vamos ter uma breve revisão do nosso assunto. Vamos começar pelos regular verbs, que é o assunto da nossa primeira questão. Os regular verbs, os verbos regulares, são aqueles verbos na qual se acrescenta as partículas de e ed. São os verbos que se colocam a letra d ou ed no final para tornar eles no passado. Para você saber fazer isso, você precisa seguir apenas essas 4 regrinhas. A primeira, se o verbo terminar em vogal mais y, você adiciona a partícula ed. A segunda regrinha, se o verbo terminar em consoante mais y, troca-se por ied. Se o verbo possuir apenas uma sílaba ou terminar em sílaba tônica formada por consoante, vogal, consoante, lembre-se dessa ordem, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última consoante e assim acrescentar o ed. E a última regrinha, se o verbo terminar em e, adiciona simplesmente a partícula de. Aqui nós temos a nossa atividade. Na primeira questão diz, Now use your knowledge of the simple past regular verbs and answer the following question changing the verbs with the, ed, and e ed. Ou seja, vocês vão usar o conhecimento de vocês sobre o passado simples e os verbos regulares e vão transformar esses verbos que estão em parênteses no passado. No primeiro nós temos, na letra A, Carol invited me to travel with her family. Por que ficou invited? Lembra daquela regrinha? Quando se termina em e, invite, você simplesmente acrescenta o d. Invite fica invited. Carol me convidou para viajar com a família dela. Na letra B nós temos The boy studied English yesterday. O verbo é qual? To study, estudar. Para botar o verbo study, to study, no passado, você vai colocar ele como studied. E por quê? Porque o verbo study termina em consoante mais y, d e y. Vocês veem que as duas últimas letras de study é uma consoante e o y. Quando ele se termina em consoante mais y, você vai tirar o y e colocar ied no lugar. Ou seja, study vai ficar studied. The boy studied English yesterday. O menino estudou inglês ontem. Já na letra C nós temos Peter enjoyed the beach. O verbo entre parênteses é enjoy. Por que ficou enjoyed? Porque enjoy termina em vogal mais y, ao contrário de study, que termina em consoante mais y. No enjoy você vai terminar com vogal mais y. A letra O é uma vogal e o y. Nisso você só acrescenta o ed, fica enjoyed. To enjoy, aproveitar, fica enjoyed, no passado, aproveitou. Peter enjoyed the beach. Peter aproveitou, curtiu a praia. E na letra D nós temos o verbo to rob, que fica robbed. He robbed my necklace yesterday. Por que ficou robbed? Porque o rob termina em consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Lembrem-se sempre dessa ordem. Consoante, o R, a vogal, o O e a consoante, o B. Consoante, vogal, consoante. Nisso, o que você faz quando é dessa forma? Você vai dobrar a última consoante, no caso a letra B aqui, e acrescentar o ED. Então, fica robbed. Ele dobrou a última consoante, a letra B, e acrescentou o ED. E para a nossa segunda questão, o assunto foi sobre as formas do passado simples. A afirmativa, a negativa e a interrogativa. Lembre-se dessas regrinhas. Na affirmative form, ou seja, na forma afirmativa, sempre vai ser o sujeito mais o passado do verbo principal. Ou seja, o sujeito da frase e logo depois o verbo com o ED ou o D. Na negative form, você vai acrescentar o verbo
did, mais o not. Ou a forma contraída dele, que é o didn't. E logo depois o verbo. Mas na forma negativa, você não vai colocar o verbo com o D ou ED no final. Você vai colocar o verbo normalmente. Vai ser o verbo did mais o not e o verbo normalmente sem o ED ou sem o D no final. E na forma interrogativa, você vai colocar o auxiliar did também, só que agora antes do sujeito da frase, ao contrário da negativa. Na negativa, o did vem depois do sujeito da frase, juntamente com o not. Na interrogativa, que é sobre questões, sobre perguntas, você vai colocar o auxiliar did e logo depois o sujeito. Na segunda questão, nós temos: decifre as frases abaixo, em seguida, e reescreva na ordem correta. Aqui nós temos 3 frases, elas estão embaralhadas e o trabalho de vocês era desembaralhar elas e colocarem na forma correta. Na letra A, eu pedi que vocês colocassem na affirmative form. Lembram da regrinha da forma afirmativa? O sujeito mais o passado do verbo principal. Qual o sujeito aqui? O sujeito vai ser she, e logo depois tem que vir o passado do verbo study, que no caso vai ser studied. She studied. O que ela estudou? Math, matemática. Quando? Last night, ontem à noite. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Ele está afirmando que ela estudou matemática. Lembrem da regrinha. Sujeito mais passado do verbo principal. She vai ser o sujeito, studied é o passado no verbo. Na letra B, eu pedi que vocês desembaralhassem as palavras para formar uma frase na forma negativa. Qual a regrinha da forma negativa? É você acrescentar o verbo did mais o not, logo depois do sujeito. O sujeito vai ser quem? Girl, a garota. Então, nós colocamos o did mais o not e logo depois o verbo cry, chorar, sem colocar D ou ED no final de cry. The girl did not cry. A menina não chorou. Girl vai ser o sujeito, aí você acrescenta o did mais o not e logo depois o verbo. Sempre vai ser assim: sujeito, verbo did mais o not e o verbo principal da frase. Na letra C, vocês teriam que colocar na interrogative form, na forma interrogativa, de questão, de pergunta. A regrinha da interrogative form era colocar o auxiliar did antes do sujeito da frase. Qual o sujeito da frase? You, você. Você coloca o did, depois you e logo depois o verbo principal. Did you travel last weekend? Você viajou semana passada? Nas interrogativas, o did sempre vai estar no começo da frase. Recapitulando, na forma afirmativa, nós teremos o sujeito mais o passado do verbo principal, com o D ou com o ED no final. Na forma negativa, você acrescenta o verbo did mais o not. E na forma interrogativa, você vai colocar o auxiliar did antes do sujeito da frase, sempre no começo da frase, quando você for perguntar algo em inglês. E agora nós temos um texto. Ele parece grande, mas ele é bem simples. Vocês vão perceber que tem algumas palavras sublinhadas no meio do texto. Essas são as palavras cognatas, na qual eu já expliquei. Vocês lembram o que são as palavras cognatas? As palavras cognatas são aquelas que são parecidas com o português e têm o mesmo significado em português. Essas palavras vão ajudar vocês a decifrarem a ideia do texto, sobre o que ele está falando. Mesmo que você não saiba falar inglês fluentemente, você vai entender mais ou menos o que o texto está falando. Eu quero que vocês olhem esse texto, tentem ler ele, olhar essas palavras e identificar o que ele está falando para a gente. Você pode encontrar outras palavras também que não são cognatas, mas que você já saiba o significado. Isso ajuda muito a decifrar a ideia principal. Aqui nós temos algumas dessas palavras, como importance ou English. Vocês sabem que importance vai significar importância, e English, inglês. Nós vamos ter o multilingualism, que é o multilingualismo, addition, que é a adição, opportunities, que é oportunidades, language, que é linguagem,
Real connection, que é uma conexão real. Diverse cultures, que são as culturas diversas. Proficient, que é o proeficiente. Films, TV shows, music, produced, media, continuously, internet, million, access, information, use, materials. Teremos language novamente, que é a linguagem. Aqui second language, que é a segunda linguagem. Emergency information, que é uma informação de emergência. Different type, que é um diferente tipo. Alphabet, que é o alfabeto. E practically, que é praticamente. Olhando essas palavrinhas cognatas e até outras que vocês já possam conhecer, nós vamos ter o nosso homework. Para o nosso homework, a nossa tarefa de casa, eu quero que vocês tentem ler e interpretar esse texto. Vocês vão olhar essas palavras cognatas, ver o significado delas, tentar encontrar outras palavras que vocês já conheçam o significado, tentar encontrar a ideia principal dele e interpretar esse texto. Lendo esse texto, vocês vão responder as questões do PDF abaixo deste vídeo, fazer foto das respostas e enviar no e-mail 8anosjulianunes2021@gmail.com. Na próxima aula nós falaremos mais sobre esse texto e veremos um pouco mais sobre o que ele quer nos passar. Não se esqueçam que qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp que eu ajudarei vocês. E não esqueçam também que essas atividades valem ponto para a nossa prova. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e tenham gostado da aula. See you next class. Bye bye!